Estamos de volta com o programa Boa Conversa, hoje recebendo aqui o cirurgião, quase que não sai, bariátrico, doutor Rafael. Mas antes de começar até as perguntas, doutor Rafael, é muito importante escolher um especialista, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou advogado, mas, gente, não me contrate para algumas coisas que vocês vão se dar muito mal, porque não é minha área de especialização. E muita gente acha que advogado faz tudo, que médico faz tudo. Então, na questão especialmente da cirurgia, e cirurgia bariátrica, se não escolher o especialista certo e que tem especialização nessa área, vai ter muito problema, né, doutor Rafael? A formação, ela é uma formação bem específica e bem prolongada, né? Primeiro a gente passa por um período de faculdade, são 6 anos, isso é uma graduação comum. Depois, o ciclo de cirurgia geral, que é a primeira especialização, que são mais 2 ou atualmente às vezes até 3 anos. E a subespecialização, né? No caso, eu fiz aparelho digestivo, que tem uma imersão grande nessa parte de gastroplastia para obesidade, e ainda existe a possibilidade do cirurgião geral partir direto para a cirurgia da obesidade também, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa formação ela é importante, por quê? Porque você consegue os melhores resultados possíveis para o seu paciente. É muito diferente um profissional que ele é especialista na área, conseguiu dar um belo exemplo, né? Um advogado tributarista não defenderia uma causa penal da mesma forma que um advogado criminalista, né? Então, assim, existe essa diferença grande. Por exemplo, eu não pego alguns tipos de cirurgias oncológicas, eu já não me sinto tão à vontade para fazer, até tive a formação, mas como não é algo que eu faço todos os dias, igual a cirurgia bariátrica, é claro que eu acabo me sobressaindo melhor nessa área de atuação que eu escolhi, né? Então, assim, isso impacta diretamente nos resultados, né? Nosso paciente ele tem uma cirurgia minimamente invasiva, que seria pelos furinhos, por laparoscopia, internação abreviada, seguindo protocolos e recomendações mundiais, né? A taxa de complicação tendendo a 0, como são nos artigos de referência, né? E isso realmente dá um impacto muito positivo para a recuperação cirúrgica desse paciente, né? Então, assim, muitos têm um pós-operatório muito tranquilo. Entendi. Mais de 90% dos pacientes com doença sofrem com pressão alta, diabetes, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, incontinência urinária, depressão, dor articular no joelho. Existem outros problemas que podem vir causados pela obesidade, doutor Rafael? Sem dúvida, né? A parte psicológica do paciente sofre muito, pacientes que ficam deprimidos, pacientes que têm a reclusão social por conta de vergonha do corpo, né? Uma autorreprovação, que na verdade é nada mais que um espelho do que um preconceito que a sociedade tem contra esses pacientes, né? Os pacientes têm muito distúrbios ventilatórios, eles têm um excesso, é mais comum esse paciente ter apneia do sono, roncopatia, né? Pode agravar e piorar pacientes que sejam asmáticos, aumenta o risco para mais de 50 tipos de cânceres, né? Então, a obesidade pode trazer fator de risco para vários tipos de câncer? Vários tipos de câncer, né? Então, assim, ela é uma doença gravíssima, né? Por isso que eu costumo dar o exemplo, inclusive, que a obesidade ela funciona como se fosse um câncer, só que é uma doença, entre aspas, benigna, né? No consultório eu explico como que funciona o câncer. Mudam umas células de um determinado organismo, essas células se esparramam, que é o que a gente chama de metástase, e o paciente vai a óbito por conta disso. A obesidade ela funciona semelhante a isso. Começa com uma gordurinha periférica, depois uma gordura visceral, depois vai para o pâncreas, faz pré-diabetes, diabetes, vai para o pulmão, faz apneia do sono, vai para as artérias, faz hipertensão arterial, coronariopatia, entope coronário, infarto, derrame, né? Então, assim, e acaba levando o paciente a óbito mais precocemente, né? A gente tem alguns trabalhos que mostram que o paciente que tem um IMC acima de 40, ou seja, o paciente que tem obesidade grau 3, ele tem em média de 10 a 12 anos a menos de vida, né? Se a gente assumisse que a expectativa de vida do homem fosse 72 anos no Brasil, ele morreria com... a expectativa dele seria em torno de 60 anos, ou seja, nem aposentado ele estaria, né? Hoje, então, no Brasil, não seria. Nas regras atuais seria complicado. Então, assim, ele tem um prejuízo muito grande em termos de vivência, uma população que ela é economicamente ativa, então por isso que a gente interpreta também que é um problema de saúde pública, né? Então, assim, como a gente conversou inicialmente,
esse sobrepeso, essa doença, ela está muito prevalente. Em mais da metade da população do Brasil existem esses pacientes com sobrepeso e uma boa parte deles com obesidade, né? Mas você disse há pouco uma coisa muito importante, a questão que é a questão de saúde pública, a obesidade, mas infelizmente o Estado, de uma maneira geral, não consegue atender todos esses pacientes. E é uma cirurgia cara quando se trata no particular, né? Mas quando se trata da saúde, todo investimento vale a pena. Mas eu acho que o Estado deveria investir mais no atendimento também a essas pessoas, que mesmo vocês da iniciativa privada também não conseguem atender todo mundo, né? Sim, sem dúvida. E é interessante que a gente tem notado, inclusive, a busca dos pacientes, um aumento da busca dos pacientes privados exatamente por conta do gargalo que existe na saúde pública, né? Aqui em Brasília, especificamente, a gente tem digamos que um ponto fora da curva, onde a gente conseguia fazer essa cirurgia no Hospital Regional da Asa Norte por vídeo, né? E era um dos poucos lugares do Brasil que fazia essa cirurgia por via laparoscópica, né? Infelizmente, com pandemia, com dificuldade de insumos e outros fatores, eu não posso dizer atualmente porque eu não pertenço ao corpo da secretaria, faz tempo que eu não sei de informações, né? Então não posso entrar nesse assunto, mas assim, era um dos poucos lugares em que a gente conseguia fazer essa cirurgia por via laparoscópica, que era diferente de boa parte do resto do Brasil, né? Mas devido a todos os fatores atuais, infelizmente, realmente o número de pacientes que necessita do procedimento e o número dos pacientes que consegue é uma diferença abissal, né? Então, muito grande. Agora, é claro, nós já até falamos sobre isso, a cirurgia propriamente dita não resolve o problema, depende de outros fatores. E voltando até um pouquinho atrás, que essa questão não é só a obesidade, a pressão alta pode causar diabetes, pode causar um transtorno de sono, um punhado de coisas. Talvez ele nem morra por ser obeso, mas pela consequência da obesidade. Aí não, então vou fazer a cirurgia e está resolvido o problema. Mas não basta só a cirurgia, né, doutor? De forma nenhuma, né? Tanto é que uma coisa que a gente estimula sempre é esse acompanhamento multidisciplinar. Por isso que a nossa equipe, a gente prioriza trabalhar num local, igual na nossa clínica, um local que ele dê isso para o paciente de uma maneira mais facilitada e mais humanizada, né? O paciente ele precisa desse acompanhamento multidisciplinar, mesmo que a maioria não assim, são disciplinados, né? Uma boa parte é resistente, mas a gente estimula sempre, né? Doutor, e a gente fala, a gente sabe que existem vias mais fáceis, que o paciente consegue os laudos para operar, mas aí eu deixo bem claro, você não está enganando nem a mim, nem ao hospital, nem ao convênio, quando é uma cirurgia que ela não é, digamos que, métodos particulares. Ele está se enganando, ele está prejudicando o próprio tratamento, né? Então a gente estimula sempre essa questão de um pré-operatório e um pós-operatório muito bem feito, né? Agora, claro, quem está obeso quer ter uma qualidade de vida melhor, a cirurgia, né? E quais são os benefícios que uma cirurgia bariátrica traz para o paciente? A cirurgia, na verdade, eu costumo falar para o paciente que é uma ferramenta, né? A gente dá uma ferramenta para o paciente conseguir atingir um resultado, né? O sobrepeso, a obesidade, ela acaba sendo o fator que vai fazer com que essas comorbidades que a gente citou, que elas apareçam, né? Então os benefícios são exatamente o controle, é o recrudescimento, é a remissão dessas doenças. Então assim, um anseio que praticamente todos os pacientes têm, poxa doutor, mas eu vou ter que tomar vitamina o resto da vida. Eu falei assim, normalmente quando a gente dosa vitamina D, B12, então tudo baixa antes de operar, já teria que tomar vitamina. Então não é a cirurgia que é esse fator determinante da vitamina, e sim a má alimentação, né? Em compensação, ele já está usando medicações para pressão, medicações para colesterol, medicações para pré-diabetes ou diabetes, e dependendo do nível dessa doença, a gente consegue um controle completo. Então o benefício que o paciente tem é a remissão, o controle dessas doenças, dessas comorbidades associadas à obesidade, ele ganha aqueles anos de vida que ele perdeu de volta e ele vive com uma qualidade muito maior, né? Eu costumo brincar que 100% dos pacientes se arrependem, 100%, de não ter feito a cirurgia um ano atrás, pelo menos, né?
Que aí ele começa a colher os benefícios e a qualidade de vida melhora de uma tal forma com que ele até se arrepende de, poxa, por que eu não tive coragem antes de me submeter a esse procedimento? Né? Vai continuar tomando medicação, mas vai livrar de muitos outros tipos de medicações, né? Exatamente. Né? Mas todo obeso, qualquer obeso, pode fazer essa cirurgia bariátrica? Existem os critérios de indicação da cirurgia, né? Os mais comuns, em que a gente consegue, principalmente regido pelos planos de saúde, que são os critérios mundiais, os critérios regidos pela ANS, que é a Agência Nacional Reguladora de Saúde, seria obesidade grau 2, mais comorbidades, mais alguma dessas tantas doenças que nós citamos, né? Hipertensão, colesterol, pré-diabetes, diabetes, apneia do sono, né? Incontinência urinária, que é quando se perde urina aos mínimos esforços, né? Artropatias, doenças degenerativas da coluna. Então, esses pacientes com obesidade grau 2, que seria o IMC acima de 35, associado a alguma dessas comorbidades, ele já tem indicação do procedimento. Lembrando que esse paciente ele deve tentar sempre fazer um tratamento clínico, né? Fazer um acompanhamento regular com a equipe multidisciplinar antes de se pensar no procedimento. Pacientes automaticamente com obesidade grau 3 ou IMC maior do que 40, que também tiveram essa tentativa de tratamento clínico com falha, ele já tem indicação da cirurgia, mesmo que ele tenha uma saúde de ferro, entre aspas, olha lá, não tem esteatose, não tem pressão alta, não tem pré-diabetes, não tem nenhuma comorbidade, ele tem indicação só por conta do excesso de peso, né? E em 2017, o Conselho Federal de Medicina, junto com alguns outros órgãos reguladores, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente tem tentado incluir os pacientes diabéticos. Então, os pacientes que já têm obesidade grau 1, que seria IMC acima de 30, preenchendo alguns critérios de mau controle dessa doença, a gente já tem indicado a cirurgia, que aí a gente entra no padrão de cirurgia metabólica, né? Que é uma vertente nova que a gente está brigando já tem algum tempo para incluir no rol de procedimentos, digamos que autorizados e cobertos pelos planos de saúde. Né? Doutor Rafael, seria possível novamente, porque aí a gente vai colocar depois na tela direitinho, como calcular, primeiro o que é IMC e como calculá-lo de novo? Sem dúvida nenhuma. O IMC, ele é o índice de massa corpórea, né? Então, assim, qual é o dado que a gente quer ver? A gente quer ver quantos quilos por metro quadrado aquele determinado indivíduo tem, né? Ele não é considerado o melhor índice possível para se calcular que a obesidade é grave ou muito grave, né? É claro que, por exemplo, fatores, exames laboratoriais, alguns outros dados, eles predizem isso, eles dão informações adicionais para a gente, mas infelizmente é o que a gente usa atualmente como balizador dessa gravidade da doença. Então a gente pegaria o peso do paciente, né? Não vou conseguir fazer essas contas de cabeça aqui agora. O peso? A gente pegaria, por exemplo, o peso X do paciente, dividiria pela altura, né? Esse resultado a gente pega e divide pela altura novamente, né? Aí por isso que é uma unidade por metro quadrado, né? Que seria o peso em quilos e a altura em metros. Como as pessoas podem entrar em contato com o senhor, doutor Rafael? Pode procurar a gente na Clínica São Miguel, né? A gente fica ali no final da Asa Sul, né? Tem o nosso Instagram, é muito tranquilo de vocês conseguirem achar o nosso contato lá e vai ser um prazer tirar mais dúvidas, caso vocês queiram, né? Doutor, será que meu quadro enquadra? Será que eu tenho indicação? Quais são os benefícios que eu vou ter com a cirurgia? Então, sim, vai ser realmente um prazer. Para mim, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas que não ia cansar, não ia conseguir extinguir todo o assunto que a gente teria para falar. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu que agradeço, né? Sempre é bom a gente tentar dar informações de qualidade, informações técnicas para os pacientes. Eu acho que isso é o mínimo, na verdade, que a gente pode fazer, educação em saúde, né? Eu agradeço muito o convite. Esse é um assunto que a gente vai voltar nele daqui a poucos meses de novo com o doutor Rafael. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Até daqui a pouco.